Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Vanessa Carla e bem-vindos ao meu canal Tudo Junto Misturado. Bom gente, esta é a continuação do vídeo que eu falei que o que eu aprendi com alguns filmes cristãos. Eu ia deixar só em um vídeo, mas tava ficando muito grande porque eu falo demais. Então eu dividi em duas partes. Esta vai ser a continuação. Alguns vídeos que ficou parecendo que é pro primeiro eu vou colocar nesse agora. E é isso, tá? E esse vai ser mais um filme que eu vou recomendar, que seria o último filme que eu estaria recomendando lá no primeiro vídeo, mas vai ser como se fosse o primeiro, que é A Semana da Minha Vida. Esse filme, alguns cristãos se incomodou com o final desse filme, eu me incomodei também, mas eu fiquei muito feliz que a Netflix colocou um filme cristão lá, não sei se tem outros da Netflix, da própria Netflix, não sei se tem. Então eu fiquei muito feliz e eu reconheci que tem coisa assim, cristão lá, as músicas incríveis, então eu recomendo sim esse filme pra vocês. E eu tô até fazendo a fanfic, como se fosse continuação desse filme, no meu Wattpad. Me sigam no Wattpad, em breve, se Deus quiser, essa fanfic vai estar pronta pra vocês lerem, como se fosse a continuação desse filme, ok? E às vezes eu faço fanfic, e enfim, bom, aí eu tentei colocar algumas coisas que eu queria que acontecesse no primeiro filme. Tipo, o relacionamento mais do Will e Deus e tudo mais, ok? Bom, então esse filme, o que eu aprendi com esse filme? Eu aprendi que antes de a gente estar em um relacionamento, é bom a gente orar a Deus, buscar a Deus pra saber o que ele acha. Por isso eu foquei isso na minha fanfic. Se ele aprova esse relacionamento, se ele acha que o casal tem que ficar junto, que Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que é melhor pra nossa vida. Tem gente que vai casar, tem gente que não vai. Então é bom a gente estar tudo conversando com Deus, porque Ele quer cuidar de todas as áreas da nossa vida, até a área sentimental. Então eu aprendi com isso, não foi exatamente o que aconteceu no filme, mas eu encaixo isso aqui como eu aprenderia se tivesse isso, né? Mas eu aprendi mesmo com o que aconteceu lá, eu não sei explicar, mas eu coloco como eu aprendi, tipo, o que eu faria, enfim, não sei explicar, mas não é exatamente o que aconteceu no filme, mas eu aprendi com isso, com a palavra de Deus e com Deus, mas que é bom a gente entregar tudo na mão do Senhor. Eu aprendi no filme agora, aprendi realmente o que aconteceu no filme, é que as pessoas podem mudar. Isso, na verdade, eu sempre soube também, né? Quer dizer, depois que eu tive um relacionamento com Deus, né? As pessoas podem mudar. Porque para Deus nada é impossível. Até se for um assassino, se ele conhecer o Criador, nosso Deus, ele vai mudar. Ele vai querer mudar, ele vai querer conhecer a palavra de Deus, não vai ser nada forçado, porque para Deus nada é impossível. Então as pessoas podem mudar. Por mais que tinha um personagem lá que não acreditou que as pessoas podem mudar, que o outro personagem pode mudar, não vou dizer quem foi, ninguém, né? Quero dar spoiler. Mas teve um personagem que acreditou que outro personagem podia não mudar, e esse personagem era cristão. Então a gente falha, a gente erra, não somos perfeitos, mas tem que reconhecer que para Deus nada é impossível, tem que reconhecer que temos que ajudar as outras pessoas, independente de como for, a gente tem que ser amigo, a gente tem que fazer a nossa parte como cristão. E o que me incomodou nisso é que esse personagem não fez muito isso, mas é ser humano, né? Seres humanos erram. E por isso que eu queria que focasse mais um pouquinho nele, pedindo mais perdão sobre isso, sei lá, tendo mais momento desse personagem e o outro personagem. Por isso que eu tentei colocar na minha fanfic, que vão ler, sem querer me achar, mas né. Eu aprendi, né, então, que as pessoas podem mudar. E pode ser que as pessoas também não mudem, porque também eu creio que é questão de escolha, né? A pessoa tem que querer mudar, a pessoa tem que querer ter uma vida com Deus e ser cristão. O que se passa na cabeça dela? Eu aprendi, que eu já soube também, que timidez pode acabar com muita coisa, né? De você se aproximar de alguém que você gosta, de até fazer as coisas pra Deus. Timidez pode acabar, né? Por isso que a gente tem que orar pra Deus tirar a nossa timidez, pra gente saber falar da palavra de Deus, pra gente saber se aproximar de quem a gente gosta. E aí sim, eu aprendi que a gente tem que ajudar as pessoas, né? Saber ouvir mais o que a outra pessoa tem a dizer, tentar ajudar, tentar fazer a pessoa se encaixar no nosso mundo, tentar ajudar a pessoa, né? Mesmo se a gente achar a pessoa errada, ouvir mais, aconselhar, não só apedrejar, né? Não só se achar melhor que a outra pessoa e por aí mais. Sobre não julgar também, temos que saber, né, que não deve ficar julgando aquela pessoa. O personagem mesmo, principal, ele ficava julgando um pouquinho uma outra pessoa lá, dizendo: você é bem perfeita, né, alguma coisa assim, só porque a pessoa tá fazendo, sei lá, vive a vida dela, do jeito dela. Mas não, gente, ninguém é perfeito, só Deus é. A pessoa disse isso e também não gosta dessa palavra. Então ele meio que tava julgando só porque via o jeito dela, alguma coisa assim. Tá errado também, como seria errado também o outro personagem que tava julgando ele, só por causa da vida que ele tem, né? Então,
Eu creio assim, que a gente como cristão, a gente pode julgar, tipo, pra aconselhar, pra ajudar aquela pessoa. A gente pode falar conforme a palavra de Deus. Mas a gente não pode ficar apedrejando, querendo se achar melhor e não parar pra ouvir e tudo mais, entendeu? E não mentir, né? Mentiras prejudica muito. Uma hora a verdade aparece, então aprendi com isso que não devemos mentir. Já sabia disso, mas a gente vê filmes assim, falando sobre isso, ainda nos faz lembrar mais ainda, né? Nos faz querer ser pessoas melhores e tudo mais. E o amor a Deus sobre todas as coisas, né? Sempre lembrar de Deus em todos os momentos, até na diversão. E amar o próximo como a si mesmo, né? Amar as pessoas, né? Tentar ajudar no que pode. O filme fala muito sobre isso. O filme que eu recomendo pra vocês é Superação, Milagre da Fé, também baseado em fatos reais. Já fiz um vídeo falando desses filmes aqui, mais ou menos pra vocês, com outro propósito, né, aconselhando a não desistir do que é impossível pra você, pode não é impossível pra Deus, nosso Deus é Deus impossível. Recomendei esse filme, vou tentar deixar o link aqui na descrição, assistam, muito bom, ficou grande, mas vale a pena. Então, Superação, Milagre da Fé, também baseado em fatos reais, e essa mulher, né, não vou falar sobre o filme, tá? Quem quiser pesquisa, só tô falando o que eu aprendi. O que eu aprendi com esse filme é que a gente tem que ter fé em Deus, né? Por mais difícil que seja. E acreditar que Deus é o Deus do impossível. Então a gente tem que ter fé principalmente no impossível, né? Que a gente não consegue ver, que os seres humanos não conseguem entender, que a gente acha que é difícil, pra Deus não é. Então a gente tem que ter fé nisso, que nosso Deus é o Deus do impossível. Mas também a gente tem que saber que tem que entregar tudo na mão de Deus. Então eu aprendi com isso, né? Que por mais que a gente quer uma coisa, se Deus não quiser aquilo, a gente tem que entregar na mão dele, confiar que ele quer o melhor, que ele sabe o que faz. Então, por mais que ela queria que o filho dela sobrevivesse, ela tinha que entregar na mão dele, que deixasse Deus fazer o que faz. E ter um relacionamento com o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Jeová Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, a Trindade. E esse relacionamento, aí a gente vai conseguir confiar mais, vai conseguir ter mais intimidade com a Trindade, que é o Senhor. Então, intimidade é saber pedir também, né? Se você tem um sonho, se você tem algo que você acha que é impossível, difícil, você pode pedir a Deus isso, porque Deus é o Deus do impossível e Deus quer que você peça. Deus só não quer, creio eu, que você obrigue Deus a fazer as coisas, que você só procure Deus para ele realizar coisas na sua vida. Não, isso ele não quer. Mas ele quer que seus filhos, a criação, peça a ele, que ele quer nos dar, ele quer realizar sonhos, ele quer realizar planos nas nossas vidas. Mas ele quer conforme a vontade dele, conforme a palavra dele, que é melhor que a nossa. Ele sabe o que é melhor na nossa vida, mais do que nós mesmos. A gente acha que, às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. Então sua mulher queria que o filho dela sobrevivesse, mas não é só como ela quer. Se for o dia do filho dela morrer, ele vai morrer. Se não for, ele vai sobreviver. Se for pra ele ressuscitar, ele vai ressuscitar, porque, né, Jesus faz milagre. Se for pra ele ainda ressuscitar por algum propósito, né, às vezes a gente fala assim, por que esse menino sobreviveu? Ou será que esse menino vai sobreviver? Tem propósito que às vezes Deus quer que a gente finalize aqui na terra, né? Então, às vezes, creio eu que a gente só morre quando a gente cumprir o nosso propósito, ou a gente vai cumprir o nosso propósito mesmo a gente não vendo. E então, eu creio isso, que a gente tá aqui por um propósito, por um chamado, e então, pensar tudo isso, né? E aí, crer que Deus sabe de todas as coisas. E às vezes a pessoa também não tá pronta pra morrer, porque a pessoa não se converteu, não tá com a vida com Jesus. E Deus não quer que a gente vá pro inferno. Deus faz de tudo o impossível que Ele puder fazer, pra que a gente vá pro céu com Ele. Então, tem vários motivos, então por isso tem que entregar tudo na mão de Deus, né? Eu mesmo, por exemplo, eu acho que eu jamais, não sei, né? Posso estar falando mal aqui, mas eu não sei se eu conseguiria pedir pra Deus ressuscitar uma pessoa. Tipo, não, Deus, não mata essa pessoa, não mata, eu amo tanto. Eu acho que eu não ia conseguir, porque pra mim ia falar, se tá morrendo é porque chegou a hora da pessoa. Deus é o dono da vida e o dono da morte, Ele sabe o que faz. Mas, enfim, a mãe dele, desse jovem, quis que Deus ressuscitasse crianças, que Deus ainda não levasse seu filho. E é um filme muito lindo, emocionante. E ela pede por isso, não vou dizer, sei lá, se isso foi realizado ou não, mas, entendeu? Só que aí ela não pede obrigando, ela pede com aquela coisa de desespero, mas ela sabia que Deus faria a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, como diz a palavra. Então eu aprendi isso, que a gente tem que deixar Deus fazer a vontade dele, que a gente tem que ter fé, que Deus, se Ele quiser, a vontade dele pode ser o impossível na nossa vida. E que a gente também pode pedir, né? Orar a Deus pedindo algo que a gente tanto quer, a gente pode pedir, mas que seja feita a vontade do Senhor. E o próximo filme que eu recomendo pra vocês é A Prova de Fogo. Um filme aí sobre casamento, relacionamento. Eu falei, se eu não me engano, que esse vídeo ia ser sobre o que eu aprendi com o casal, esse casal. Se eu falei isso, eu já tô falando família, tudo junto, né, gente? É o resumo do filme que eu aprendi. Esse é sobre relacionamento mesmo, casamento. Eu aprendi que a gente não pode desistir também com o meu relacionamento com Deus, tô sabendo disso. Não podemos desistir
de um relacionamento, de um casamento, que a gente tem que lutar até onde a gente puder. Claro que não ficar, por mais que é difícil, às vezes a gente fica sofrendo e tal, não é isso que Deus quer. Mas a gente tem que não desistir, porque seres humanos falham, erram o tempo todo, e mesmo assim Deus nos perdoa, mesmo com nossos erros. Então a gente também tem que abrir mão, perdoar mais, amar mais, entender mais o outro lado, respeitar, conversar. Tem relacionamento que às vezes não conversam, uma conversa pode resolver muito. E principalmente orar, ter uma vida com Deus, ler a Bíblia, né? Então eu aprendi que quando a gente tá seguindo a palavra de Deus, a gente consegue obedecer mais o mandamento, a gente consegue entender mais o outro lado, consegue amar mais, perdoar mais, pedir perdão. Então, né, esse livro fala muito sobre isso, né, que a gente não precisa desistir ainda facilmente do nosso relacionamento, principalmente se a gente nunca lutou, porque eu acho que aquele homem, ele nunca tinha lutado pelo casamento dele, então era hora de lutar. Mas aquela mulher, parece que ela já tinha lutado, então ela já estava desistindo. Então eu queria que mostrasse o filme ela lutando pra saber realmente se ela lutou, mas não mostrou, ficou parecendo que ela já tinha feito o que ela podia, fez a parte dela, e aí ela já estava cansada, desistiu, né, mas pelo menos ela tentou, né. Então a gente tem que tentar pelo nosso casamento, não é uma vez, 2 vezes, não, é muitas vezes, porque não é fácil estar em um casamento, não é fácil ter um relacionamento. Então a gente tem que mostrar que a gente quer lutar, que a gente se importa, porque Deus é a favor do casamento, Deus odeia divórcio. Então, e mesmo se não for casamento, mesmo se for um namoro, uma amizade, não desista facilmente. Eu sou uma pessoa que já lutei muito por amizades, hoje em dia eu não luto tanto, eu acho que também tudo tem que ter limite, mas pelo menos tentar, né, fazer nossa parte, né, e com a palavra de Deus, com Deus na frente, né, quando a gente tá com Deus, a gente consegue mais resolver tudo. E é isso. E também aprendi, que sempre falo que eu aprendi mais com a Bíblia, que traição não é só beijar na boca, sexo, traição também é você já ter uma intenção ali com outra pessoa, já ficar de papinho. Teve um personagem que fez isso, não vou dizer se foi homem ou mulher, não vou dizer, e já ficou naquele negócio e ainda não tinha divorciado com seu parceiro ou parceira. Então meio que foi uma traição ali, mas beleza, ele ou ela resolveu seguir em frente. Mas eu achei, né, que a gente então não vai jogo de papo com outra pessoa, não vai colocando alguém na sua vida pra você esquecer outro alguém, pra você terminar, não. Termina tudo que tem que terminar pra depois se envolver com outro alguém, ok? Meu conselho é muito melhor, e aí não tem traição. Porque às vezes a gente não escolhe, né? A gente não escolhe o que a gente sente. Pode ser que você se atrai pra outra pessoa, acontece, mas o que você faz em questão dessa atração, isso conta muito. Eu creio que conta muito pra Deus. Que Deus sabe que a gente é falha, que a gente sente coisa que não é pra sentir. Mas se você alimentar aquela coisa, então pode ser que prejudique a sua vida, seu relacionamento e tudo mais. Então, né, se já tentou seu relacionamento, não deu certo e quer seguir em frente, conversa com Deus em primeiro lugar, que Deus sabe o que fala pra você. E aí, tenta seguir em frente sozinho primeiro, não precisa já se encaixar em outro relacionamento. Acho muito errado isso, gente. Por mais que, sei lá, a gente sente, às vezes eu sinto assim, pô, a pessoa já terminou, já tá encaixada no relacionamento, é porque tá dependendo de ter uma relação, né? O nosso relacionamento tem que ser principalmente com Deus, pra depois as outras coisas. E aí você primeiro tenta resolver sua vida solteira, superar melhor aquele anterior, pra depois se envolver em outro, sabe? Minha opinião, tá? É o que eu faria. Mas pode ser que eu também, né, mude de ideia futuramente. No momento é o que eu faria, tá? Que eu gosto nada de falar que eu faria sempre, porque, né, as nossas opiniões mudam e tudo mais. Mas hoje em dia eu faria isso. Se eu tivesse terminado um relacionamento, eu daria um tempo pra mim, pra viver com Deus e viver comigo mesmo, pra depois entrar em outro relacionamento. E foi isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai, gente, eu falo demais. Tento não fazer um vídeo grande, mas é difícil. Mas é isso, super recomendo todos esses filmes. Comentem aí o que vocês aprenderam com esses filmes, que eu quero muito saber. Ou se não assistiu, comentem aí se vocês querem assistir. Tentei não dar spoiler, nem falei do enredo nem nada, pra vocês terem curiosidade de ir lá assistir conforme só a minha opinião. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, por favor, o vídeo pra me ajudar. Sigam minhas redes sociais se quiserem seguir. E é isso, gente. Eu fiz até um vídeo sobre me arrumando, fazendo essa maquiagem aqui que vocês estão vendo, soltando esse cabelo. Eu gravei um vídeo, acho que já postei aqui no canal e no TikTok também. Então curtam lá se vocês não curtiram pra me ajudar. E é isso. Eu vou botar esse mesmo final aqui no outro vídeo, tá? E nesse vídeo vai ser o mesmo final, pra eu falar 2 vezes. Beijo de luz, fiquem com Deus. E aprenda com os erros e acertos dos personagens dos filmes e com o filme. É sempre bom a gente assistir um filminho. E tchau! Me recomendem filmes cristãos que eu quero saber, tá?